Apesar de ter sofrido no início da pandemia, o mercado da produção de carne suína já se restabeleceu e, mais do que isso, está em alta. Segundo Alvimar Jales, consultor de mercado da Associação dos Suinocultores do Estado de Minas Gerais, ASENG, o aumento no consumo interno no país se relaciona ao pagamento do auxílio emergencial liberado pelo governo federal. Com o preço da carne bovina em alta, o consumidor tende a optar pela carne suína, que cabe no bolso da maior parte da população. Quando esse auxílio do governo federal chega na economia e é distribuído proporcionalmente muito mais em classes populares, o que acontece? Um consumo de carne suína elevado, tá certo? Fruto de quê? Dessa preferência ou dessa capacidade que eles têm de escolher a carne suína. O que os estudos de Brasil dizem para nós? Que o brasileiro sai de casa no intuito de comprar carne de boi. Ao chegar ao ponto de venda, ele pode trocar a sua escolha original, tá certo? E é isso que ele tem feito. Com o atual patamar de preço da carne bovina, nós temos percebido um consumo bastante forte, bastante elevado da carne suína, e pelos estudos que nós temos, a gente acredita que está em toda a relação com o dinheiro do auxílio circulando em camadas populares. Segundo Alvimar, a pandemia acabou contribuindo para que o consumidor comprasse mais carne suína. Ele afirma que a venda desse produto em supermercados aumentou durante esse período. Vamos pensar na vida antes da pandemia, né? Como que era o consumo geral de carnes? Totalmente distribuído por self-service, sanduíches, lanchonetes, bares, todos os outros eventos. E aí você imagina toda a carne sendo distribuída, né? Esse consumo sendo distribuído. Quando a gente entra na pandemia, o que acontece? A alimentação fora de casa, ela desaparece. E o consumo de alimentos se desloca para o supermercado. Inclusive, desde o princípio da pandemia, os supermercados vendem 16% a mais do que era antes. No início da pandemia, o setor sofreu com a crise. No entanto, naquela época, a ASENG já previa que a recuperação da suinocultura brasileira não iria demorar. Segundo Alvimar, essa previsão foi possível graças a resultados de estudos técnicos, obtidos a partir de um trabalho feito há 3 anos, que começou na Asuvap, em Ponte Nova, e hoje é realizado pela ASENG. Há pelo menos 3 anos, nós começamos aqui um debate semanal para discutir o mercado e a formação de preço, extremamente técnico, extremamente concreto, e sempre baseado em dados e fatos. Antes desse trabalho, a discussão de preço era mais de 90% exclusivamente em cima de opiniões. Então isso trouxe muita qualidade ao debate de preço. Então na hora que a pandemia começou e o momento era ruim, era difícil, nós afirmamos que ele iria passar para a questão da carne suína muito mais rapidamente do que se esperava naquela hora.